Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina minha alma, e abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, volume 611, dezembro, 17 de dezembro de 1903. O verdadeiro espírito de adoração a Deus consiste nisso, que a criatura se perca a si mesma e se encontre no ambiente divino e adore tudo o que Deus faz e que se una com Ele. Continuando o meu habitual estado, por poucos instantes eu vi o bendito Jesus com a cruz nas costas no momento de encontrar a sua Santíssima Mãe. E eu lhe disse: Senhor, o que fez a tua mãe neste encontro dolorosíssimo? E ele: minha filha, não fez outra coisa senão um ato de adoração profundíssimo e simplíssimo, como o ato mais simples, que quanto mais simples, tanto mais fácil para unir-se com Deus. Espírito simplíssimo. Por isso, neste ato fundiu-se em mim e continuou o que eu mesmo operava com o meu interior. E isto me foi sumamente grato, que se tivesse feito qualquer outra coisa maior, porque o verdadeiro espírito de adoração consiste nisso, que a criatura se perca a si mesma e se encontre no ambiente divino e adore tudo o que Deus faz. E com ele se una. Você crê que seja a verdadeira adoração aquela em que a boca adora enquanto a mente está em outro lugar? Ou seja, a mente adora e a vontade está longe de mim? Ou então, que uma potência adora-me e as outras estão todas desarrumadas? Não, eu quero tudo para mim. E tudo o que lhe dei em mim, e este é o ato de culto e de adoração maior que a criatura pode me fazer. Então é tudo a ver com o que a gente falou, né? No começo da live de ontem, né? Sobre isso, né? Da pessoa abandonar a si mesma, esquecer do seu conteúdo humano e entrar no ambiente divino. E aí vai viver tudo inebriado, consumido em Deus. E vai se unir ao que Deus quer fazer. Se ela só fica se vendo, Deus, ele não pode fazer nada, né? Ele mesmo fala: eu não posso trabalhar num terreno que não me foi dado, né, a liberdade de trabalhar. Então, é triste, né? Então, é um ato simplíssimo de adoração, que é o ato de estar ali junto comigo, né? E aceitar o que está acontecendo, né? Se unir ali comigo, sem questionar nada, sem ficar se vendo, sem, né? Porque se a Nossa Senhora ficasse se vendo, ela ia falar: eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou inocente, eu sou santa, eu sou pura. Eu não tenho nada a ver com todos esses pecados dessas pessoas aqui. Eu nasci imaculada. Eu não tenho nada a ver. Mas ela não vê a si mesma, né? Ela vê só Deus. Esquece de si mesma e vê o que Deus está fazendo. E fica com Ele. Então é muito importante isso, né? É muito sério. Então no volume 612, 21 de dezembro de 1903, Glória, que goza no céu, a celestial mãe. Esta manhã encontrei-me fora de mim mesma, e vendo a abóbora do céu, via 7 sóis, muito resplandecentes. Mas a forma era diferente do sol que nós vemos. Começavam em forma de cruz e terminavam em ponta. E esta ponta estava dentro de um coração. Ao princípio não se via bem, porque era tanta a luz destes sóis que não deixava ver quem estava dentro. Mas quanto mais me aproximava, mais se distinguia que dentro estava a Rainha Mãe. E em meu interior ela ia dizendo: quanto gostaria de lhe perguntar se quer que me esforce para sair deste estado. E ela ia dizendo para Nossa Senhora, né? Quanto gostaria de lhe perguntar se quer que me esforce para sair deste estado,
sem que esperasse o sacerdote. Enquanto isso acontecia, me encontrei ao seu lado e o disse, e me respondeu de um não incisivo. E ela me respondeu um não incisivo. Eu fiquei mortificada por esta resposta, e a Santíssima Virgem se voltou para uma multidão de pessoas que lhe faziam coroa e lhes disse: escutem o que ela quer fazer. E todos disseram: não, não. Depois, aproximando-se de mim, toda a bondade me disse: minha filha, ânime no caminho da dor. Vê estes 7 sóis que me saem do coração? São minhas 7 dores, que me frutificaram tanta glória e esplendor. Estes sóis, frutos de minhas dores, lançam setas continuamente no trono da Santíssima Trindade, a qual, sentindo-me ferida, me enviam 7 canais de graça continuamente, convertendo-me em dona, e eu os disponho para a glória de todo o céu, para alívio das almas purgantes e para benefício de todos os viadores. Imagina, né? Todo dia, toda hora, todo minuto. Enquanto dizia isso, desapareceu e eu me encontrei em mim mesma. Então a Luísa, reclamando mais uma vez, querendo sair do estado dela sem precisar do sacerdote. E a Nossa Senhora, respondeu para ela, e o céu todo respondeu para ela: não, você não pode fazer isso. Tenha ânimo, essa é a sua dor, essa é a sua cruz, uma das suas cruzes. Aceita, porque as minhas cruzes, as minhas dores, 7 dores, olha o que elas geraram para o bem, para a glória do céu e para o bem das almas. Olha o que gerou. Então é isso que eu vivo, e eu quero que você viva igual, Então é muito grande que a Nossa Senhora, ela quer que a gente ande pelo mesmo caminho que ela andou, de aceitar as cruzes, as dificuldades do dia a dia e fazer frutificar toda essa vida de Deus em nós, amém? Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 6, 17 de dezembro de 1903. O verdadeiro espírito de adoração consiste nisto, que a criatura se perca a si mesma e se encontre no ambiente divino, e adore tudo o que Deus faz, e que se una com Ele. Continuando o meu estado habitual, por poucos instantes vi o bendito Jesus com a cruz nas costas, no momento de encontrar a sua Santíssima Mãe, e eu lhe disse: Senhor, o que fez a tua mãe neste encontro dolorosíssimo? E ele: minha filha, não fez outra coisa senão um ato de adoração profundíssimo e simplíssimo. Como o ato quanto mais simples, tanto mais fácil para unir-se com Deus, Espírito simplíssimo. Por isso, neste ato, fundiu-se em mim e continuou o que eu mesmo operava em meu interior. E isto me foi sumamente grato, que se tivesse feito qualquer outra coisa maior. Porque o verdadeiro espírito de adoração consiste nisto, que a criatura se perca a si mesma e se encontre no ambiente divino e adore tudo o que Deus faz e com Ele se una. Você crê que seja a verdadeira adoração aquela em que a boca adora enquanto a mente está em outra parte, ou seja, a mente adora e a vontade está longe de mim? Ou então que uma potência adora-me e as outras estão todas derrubadas, desarrumadas? Não, eu quero tudo para mim, e tudo que lhe dei em mim. E este é o ato de culto e de adoração maior que a criatura pode fazer. Uau, assim, é muito incrível, assim, quando eu estava lendo, que veio no meu coração, assim, o que Nossa Senhora poderia... Essa parte aqui que ele falou me chamou muita atenção, que ele falou assim, que ela fez que ela se uniu a ele e fez com ele o que ele estava fazendo e adorou tudo o que ele estava fazendo. Assim, que ele falou assim, o verdadeiro espírito de adoração consiste nisso, que a criatura se perca a si mesma e se encontre no ambiente divino e adore tudo o que Deus faz e com ele se una, porque ele falou assim, ela não fez outra coisa que um ato de adoração simples e se fundiu nele e continuou fazendo o que ele estava fazendo no interior dele. Então ele estava, imagina, gente, ela
ela estava vendo o filho dela carregando a cruz. O filho dela. O que ela poderia fazer, assim, naturalmente, que a gente faria? Não, ele não é um malfeitor, ele não é um impostor, é injusto o que estão fazendo com ele, vocês vão pagar pelo que vocês estão fazendo, é injusto fazer isso com meu filho, eu não aceito, não quero que faça isso com meu filho, não, sai daí, tipo assim, se rebelar com essa cena. Gente, imagina você vendo seu filho, inocente, santo, puro, inocente, vendo seu filho inocente ser crucificado, e ela não se rebelou, ela se uniu a ele, ela entendeu tudo o que estava acontecendo e ela se uniu a ele na redenção. Ela não olha para ela olha para a vontade divina e se une a Jesus, que está ali, todos os atos dele na vontade do Pai, totalmente, e ela se une a ele e também participa com ele no que ele está fazendo. É muito forte isso, é muito, muito profundo isso, né? Ela se une a ele, mas olha, gente, ela se une a ele, mas olha o que ele está fazendo. Ele está crucificado, carregando a cruz, e ele é o filho dela. E ela se une a ele, ela não se revolta com as pessoas que estão crucificando, ela não se revolta com a vida, com nada, ela fala fiat e se une a ele na redenção das almas. Faz com ele o que ele está fazendo. Meu Deus, é muito grande isso, né? Então não adianta ela falar assim, porque assim, ela estava toda, ela ser toda de Deus, é a inteligência, a memória e vontade, tudo que ela é, tudo, porque não adianta nada ela falar assim, eu te amo meu filho, eu te amo, mas eu não aceito você morrer na cruz, eu não aceito você estar carregando essa cruz, isso eu não aceito. Então assim, não seria um ato de adoração ela está inteira em Deus, porque a vontade dela ia estar contra, a vontade dela não ia estar em Deus. Jesus carregando a cruz era a vontade de Deus acontecendo ali, era um ato de divina vontade. Então, se ela fala para ele, eu te amo, eu te adoro, mas a vontade dela está distante, então isso não é um ato, não seria um ato de adoração profunda e simples, e ela não ia estar abandonada totalmente em Deus, aceitando tudo que estava acontecendo, vivendo plenamente, né? Não estaria. Então, assim, é muito profundo, né? Por isso, Jesus é Deus, ele quer a gente toda, inteligência, memória e vontade, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, todos os pensamentos, e amar tudo que ele faz, tudo que é a vontade dele, amar a vontade dele, que seja a vontade dele que é Jesus que está sendo crucificado, que é o filho dela sendo crucificado. Amar tudo, porque se não for tudo, não é essa adoração profunda, né, que ele falou aqui, ó. Fundiu-se em mim, continuou o que eu mesmo operava em meu interior. O que ele operava no interior dele? A redenção das almas, a salvação das almas. Não era só o que estava no exterior que Jesus estava fazendo, não era só, ele não estava só carregando a cruz. No interior dele, ele estava operando a redenção. Então ela entrava nele e continuava o que ele mesmo operava no interior. E ele falou, isso foi sumamente grato, que se ela tivesse feito uma coisa maior, se ela tivesse ido lá, tentado ajudar ele a carregar a cruz, por exemplo, mas ia adiantar, para ele não seria tão sumamente grato se ela, por exemplo, fizesse esse ato heróico de amor, de falar, filho, eu carrego para você a cruz, mas no interior dela, ela falasse, eu não queria que você estivesse aqui passando por isso, eu não aceito. Imagina ela carregando a cruz no lugar dele, tomando a cruz nos ombros dela, mas no interior, ela pensando, e a vontade dela não está ali unida com Jesus, não está unida com a vontade divina, e ela não está aceitando ali, falando no interior dela, isso é a coisa mais absurda que poderia acontecer, eu não queria estar passando por isso, isso não devia estar acontecendo, isso é injusto, eu não aceito, eu quero que caia um raio na cabeça de todo mundo que está aqui fazendo isso com meu filho, de quem fez essa cruz, de quem me mandou ele. Nossa, eu quero que todo mundo morra, que se exploda, que vai todo mundo pro inferno, que é isso que eles merecem. Eles que são os pecadores, meu filho é inocente, imagina. Se ela não ia ser grato para Jesus se ele tivesse uma mãe que fizesse isso.
que tá ali fazendo um ato heróico demais. Ela tá carregando a cruz para ele, mas ele tá vendo no coração dela a vontade dela totalmente oposta a dele, né? Então, assim, foi sumamente grato de que qualquer outra coisa. E em meu interior, isto me foi sumamente grato, porque o verdadeiro espírito de adoração consiste nisso, que a criatura se perca a si mesma e se encontre no ambiente divino e adore tudo que Deus faz. Então, assim, muito importante pra gente também adorar tudo que Deus faz, entender que é Deus que está fazendo e adorar tudo que Deus faz. Adorar tudo que Deus faz e com Ele se una e faça junto com Ele o que Ele está fazendo e adorar tudo que Ele faz. Então, assim, todas as circunstâncias da nossa vida, adorar tudo que Deus faz. Em cada segundo da nossa vida que está acontecendo, adorar tudo que Deus faz. Se unir a Ele, fazer com Ele. Não se revoltar, né? Isso que é viver na vontade divina. Isso é constante, né? Adorando tudo que Deus faz, tudo que acontece. Então não é verdadeira adoração aquela que a boca adora enquanto a mente está em outra parte. Então você pode falar para Deus, eu te amo, eu quero sua vontade, mas se sua vontade realmente, você não está ali inteiro, você está falando da boca para fora, né? Não é a verdadeira adoração. Aí no 6:12, glória que gozo no céu, a celestial mãe. Esta manhã encontrei-me fora de mim mesma e vendo a abóbada do céu, via 7 sóis muito resplandecentes. Mas a forma era diferente do sol que nós vemos. Começavam em forma de cruz e terminavam em ponta. E esta ponta estava dentro de um coração. Ao princípio não se via bem, porque era tanta a luz destes sóis que não deixava ver quem estava dentro. Mas quanto mais me aproximava, mais se distinguia que dentro estava a rainha mãe. E em meu interior ia dizendo, quanto gostaria de lhe perguntar, se quer que me esforce para sair deste estado sem que esperasse o sacerdote. Nossa, nunca, né, que Nossa Senhora ia falar assim. Chega dói ouvir a Luísa falando isso, né? Que a gente sabe que não é a vontade de Deus isso, que ela se esforce para sair sem a presença do sacerdote, sem esperar o sacerdote. Isso aí Jesus já deixou bem claro que não, né? Que não era para fazer isso. Então a gente já lê, já fica agoniada assim. Não, com todo o céu também falando, não, de jeito nenhum. Não é isso a vontade de Deus, não. Enquanto isso acontecia, me encontrei ao seu lado e disse, e me respondeu um não incisivo, não, de jeito nenhum, de forma alguma, né? Nossa Senhora foi incisiva. Eu fiquei mortificada por esta resposta. E a Santíssima Virgem se voltou para uma multidão de pessoas que lhe faziam coroa e lhe disse, escutem o que ela quer fazer. E todos disseram, não. Depois, aproximando-se de mim, toda bondade me disse, minha filha, ânimo no caminho da dor. Né, que a Luísa sofria por ter que esperar o sacerdote para ter que tirar ela do estado de sofrimento, do estado habitual dela, né? Ela sofria com isso e ela queria sair para evitar esse sofrimento, né? Ela queria evitar esse sofrimento, não passar por esse sofrimento de ter que esperar o sacerdote. Aí a Nossa Senhora fala, ânimo minha filha, ânimo no caminho da dor. Vê estes 7 sóis que me saem do coração, são minhas 7 dores que frutificaram tanta glória e esplendor. Estes sóis, fruto de minhas dores, lançam setas continuamente no trono da Santíssima Trindade, a qual, sentindo-me ferida, me enviam 7 canais de graça continuamente. Nossa, que uau! Caramba, 7, me perdoa a palavra. Meu Deus, que coisa mais linda! 7 canais de graça, 7 dores, e ela espalha essas graças, né, para os filhos. Ela não fica para ela, por isso que fala, ela é a medianeira de todas as graças. O número 7 é a plenitude, né? É a plenitude da graça, ela é a medianeira das graças, que tudo passa por ela. Ela recebe esses 7 canais de graça e espalha no mundo, a qual 7 canais de graça continuamente, convertendo-me em dona, olha só, e eu os disponho para a glória de todo o céu, para alívio das almas purgantes e para benefício de todos os viadores. Ela alcança todos com esses canais de graça, né? Ela recebe a plenitude da graça e alcança toda a humanidade, passado, presente e futuro. Ela alcança com essas graças alívio para as almas do purgatório, a igreja purgante, a igreja gloriosa recebe mais glória, ainda mais graça, mais felicidade, e os viadores, a igreja aqui do exílio, né? A gente recebe essas graças, o mundo inteiro recebe essas graças
Então, assim, olha a importância, olha o fruto que gerou essa dor. A Nossa Senhora ter vivido na divina vontade, e a divina vontade tantas vezes tão dolorosa, que chegou ela a ver o filho dela crucificado, morto, crucificado como um criminoso, né, acusado de ser o maior criminoso, porque era a pena maior, assim, né, para os piores criminosos era a cruz. E essa dor gerou tanta graça, e ainda gera, continuamente, gente, nesse exato momento, ela está derramando essas graças. Então, a dor tem um fruto, né? Então, se a gente ficar focado em nós mesmos, olhando para a gente, não se abandonar, ficar olhando para o nosso nada, para o nosso eu, para os nossos interesses, a gente não vai ter ânimo para caminhar, para continuar caminhando na divina vontade. Não vai ter. Não vai ter, vai desanimar e vai ficar querendo sair do nosso estado habitual. Vai querer sair do estado habitual, vai acabar saindo do estado habitual se a gente ficar olhando para nós mesmos. Que aí a gente vai falar assim, não, mas é muito sofrimento, eu não quero passar por isso. Como a Luísa não queria ter que passar por essa situação de ter que vir o sacerdote para libertar ela, e a Nossa Senhora fala o que essa dor gera. Então, o que essa dor, todo esse sacrifício da Luísa gerou, trouxe para o mundo. Nossa, meu Deus, é o que a gente está vivendo agora. A gente está vivendo na divina vontade, que é fruto desse trabalho de Jesus na alma dela, né? Se a gente hoje vive na divina vontade, é fruto desse trabalho que Jesus fez na alma da Luísa. Então, olha o que gerou esse trabalho, que muitas vezes deixou ela nesse estado de sofrimento profundo, mas olha o que gerou. A vida na divina vontade, o reino da divina vontade nas criaturas aqui na Terra, nesse exato momento. E ainda vai gerar mais, né? Porque ainda não é o triunfo total assim do reino, a divina vontade ainda é muito desconhecida. A divina vontade ainda não é tão conhecida, principalmente na igreja, né? E eu já estava lendo um trecho que Jesus falou que um dia vai ter a festa do reino da divina vontade. E a igreja vai celebrar a festa da divina vontade. Que era um texto do volume 25, ele falando que a festa de Cristo Rei é um prelúdio. E a igreja vai aos poucos. Que hoje, em uma certa época, ela faz a festa ao coração, ao sagrado coração dele. Aí depois institui uma festa estabelecendo ele como rei. Mas vai chegar o dia que a igreja vai celebrar a festa da divina vontade. Então tenho certeza absoluta, a gente pode ter certeza que esse dia vai chegar, que a divina vontade vai ser conhecida na igreja. Mas olha o que gera a dor, o sacrifício, esses atos na divina vontade. Então a gente também tem que ficar muito atento a não sair do nosso estado habitual. De estar aqui fazendo esse trabalho de fazer a divina vontade ser conhecida. A gente não sair do nosso posto. Se a gente chegar e falar com a Nossa Senhora a mesma coisa, será, mãe? Será que eu saio, que eu faço um esforço para sair desse grupo? Eu achei muito interessante a Ruth falar sobre isso, né? Realmente. Estava ouvindo a meditação da Ruth. É a mesma coisa pra gente. Se a gente fala assim, será que eu saio desse estado habitual de meditar todo dia o livro do céu? De meditar todo dia, de ir pra live toda quinta-feira, de ouvir a escola e fazer partilha? Será que eu saio desse estado habitual? Porque é um sacrifício. Eu não acho tão simples, eu acho tão maravilhoso meditar o livro do céu, mas pode ser que... Mas tem um sacrifício ali, né? A gente tem que se doar, né? Nosso tempo, nosso privar de descanso, de sono, de outras coisas. Mas é tão incrível que a gente é leve, não é pesado de jeito nenhum. Mas assim, se a gente falar assim, pensar assim também, será que a gente sai? Vamos sair, vamos parar de fazer o que a gente já estava fazendo, vamos parar de manter o site lá, vamos parar de manter, não tá viralizando nossos vídeos, vamos parar de fazer vídeo, vamos parar, porque não é tão conhecido assim que a gente faz, no canal, mas não tem tantos acessos, assim, tantas visualizações. Vamos parar, porque não tá tendo fruto nenhum nisso. Não tá tendo fruto. Já pensou se a gente pensar assim? Se a gente ficar pensando de forma humana, e só no humano, só no baixo da terra, se a gente pensar, e não ver o fruto que tá dando. A gente hoje no trecho, eu li várias vezes a mesma parte, assim, porque eu fiquei assim, nossa, Senhor, isso é muito lindo, isso é querido, eu amei, oh meu Deus, que coisa linda. Ele falando assim,
É no volume 25. A Luísa estava naquela casa da Divina Vontade, lá tinha o Santíssimo, e ela recebia a bênção do Santíssimo todo dia, né? Aí ele abençoou, aí ele falou assim, minha filha, abençoa. Ela pediu, Senhor, me abençoa. Aí ele falou, eu te abençoo, eu te abençoo, eu abençoo, eu abençoo. Ele falou assim, eu abençoo a sua mente, para que cada pensamento seu, unido, eu abençoo a sua mente, uno a sua mente, fundo a sua mente na divina vontade. Tipo assim, depois eu vou colocar aqui para vocês verem a coisa mais linda, vou colocar no grupo Fiat. Para que cada pensamento seu, unido à divina vontade, chame todas as inteligências a conhecer a divina vontade. Eu abençoo as suas palavras, e as suas palavras unidas, fundidas com a divina vontade, vai chamar todas as criaturas a falar da divina vontade. Eu abençoo, eu respiro. E cada vez que você respirar, unida à minha vontade, vai chamar as criaturas a querer viver nela. Minha filha, eu te abençoo toda, em cada coisa que você fizer, tudo unido à minha vontade. Vai ser um chamado contínuo para a divina vontade reinar na terra. Eu falei, oh, meu Deus. Eu fiquei assim, eu li várias vezes, eu falei, eu quero, Senhor, amém, 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 eu recebo a sua bênção, amém, eu creio, Senhor, que cada vez que eu pensar, cada pensamento meu, unido à tua vontade, vai estar chamando as criaturas a conhecer a sua vontade, vai ser um chamado contínuo. Ele falou assim, eu abençoo cada batida do seu coração, porque cada batida do seu coração, unida à minha vontade, vai ser um convite, vai estar chamando as criaturas a viver na minha vontade, amém. Aí eu falei, meu Deus, que maravilha, que felicidade, eu creio, Senhor, você está falando, eu recebo essa bênção. E aí cada batida do meu coração também eu te abençoo. Ele falou isso também na igreja. Aí olha o fruto que tem cada pensamento meu, cada batida do meu coração, cada dor, cada segundo da minha vida é valioso. Porque está tudo abençoado por Jesus e está tudo unido com a vontade divina. E em todos esses atos tem uma intenção de que a divina vontade seja conhecida, de chamar as criaturas a viver na divina vontade. Gente, é muito grande isso que ele falou. Não só o que ele falou, mas tudo que ele falou. É muito incrível a vida na divina vontade. Aí ele falou comigo assim, é o que eu falo no livro do céu, o que a minha vontade é capaz de fazer. Quando ela está na alma, olha o que ela é capaz de fazer. Você está lá no seu trabalho, lá eu falei, Senhor, agora eu vou trabalhar. Mas então, cada batida do meu coração, mesmo eu trabalhando, fazendo... Eu não vou ficar o dia todo aqui rezando, contemplando o livro do céu, mas não vai parar. Mesmo quando eu estiver lá no meu trabalho, fazendo minhas coisas, mexendo com IA, com código, com até coisa de programação, agora eu tenho que entender um pouquinho para fazer as coisas. Coisa que eu nunca tinha visto na vida, eu tenho que aprender. Amém, Senhor. E quando eu estiver fazendo essas coisas, programação, com IA e não sei o quê, e mexendo com imposto, meu coração vai estar batendo. E essa batida do meu coração vai estar chamando a sua vontade para reinar. Porque esse ato que eu estou fazendo está na sua vontade plenamente. Então eu não estou fora da sua vontade enquanto eu estou trabalhando, porque é isso que o Senhor quer de mim. Cada pensamento meu, cada palavra que eu falar, não só palavras assim, falando do livro do céu, não, cada palavra que eu disser, unida à sua vontade, vai estar chamando as criaturas para falar da sua vontade. Cada pensamento meu. Então, assim, quando eu estou pensando e estou refletindo sobre o livro do céu, esse pensamento está chamando todas as criaturas, convidando todas, tocando todas as mentes, de todas as inteligências, de todas as almas, para também vir conhecer a divina vontade. Meus pensamentos. Cada pensamento meu. Meu Deus, eu fiquei assim, impressionada. Então, quando a gente vive nesse âmbito divino, pensando assim, entendendo as coisas assim, vendo cada segundo da sua vida exatamente como é para ser visto, a vida toma outro rumo, né? Você vive assim, você não vê mais a vida, cada coisa que acontece como uma sem fruto, assim, uma coisa sem importância. Cada segundo da sua vida tem uma importância. E isso dá ânimo pra gente. Se estiver passando alguma dor, alguma coisa, mas você fala, essa dor, meu Deus, o fruto que gera essa dor. Então você vive tranquilo, em paz, apesar da dor, apesar dos sofrimentos, das cruzes que a gente
carrega, né? Que Jesus permite, que a gente ama tudo o que acontece, até as cruzes, tudo. Então é isso. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém. Outra coisa, a hora que eu tava ouvindo a Ruth falar, eu tô terminando de ouvir o áudio dela, mas teve uma hora que ela falou assim, que o céu todo ia falar, não, como que não, a Luísa não pode sair, porque o trabalho que Jesus está fazendo na alma dela, né? Aí na hora que ela falou isso, o trabalho que Jesus está fazendo na alma dela, eu fiquei refletindo sobre isso, né? Como que esse trabalho porque os bem-aventurados já estão lá no céu. Tipo assim, você pode pensar assim, já estão lá no céu, o que eles vão, qual vai ser por que eles têm tanto interesse, né, desse trabalho de Jesus dar certo? Tipo assim, foi nesse sentido, quando a Ruth falou assim, não, o trabalho que Jesus está fazendo não pode prejudicar esse trabalho que Jesus está fazendo, né? Aí eu fiquei refletindo sobre isso, assim. Que o céu tem tanto interesse que esse trabalho de Jesus tivesse êxito, né, na alma da Luísa, porque eles já estão no céu. A gente pode pensar assim, para eles, só tanto fez o que acontecer aqui na terra, para eles é indiferente o que acontecer na terra, porque eles já estão no céu, eles já estão na glória, eles não tem mais, eles já estão no paraíso. Não, mas aí eu fiquei pensando assim, veio uma luz assim, mas eles, ai meu Deus, eu não sei falar, eu entendi uma coisa que eu tô tentando explicar. Eles querem, porque eles, no céu, eles entendem que que o propósito da criação deles e de todas as almas é que a gente vivesse na divina vontade. E isso teria que ter sido na terra, mas eles não viveram na divina vontade enquanto estavam na terra. E aí eles, como se fosse assim, eles não, a divina vontade, o plano de Deus vai se concretizar, que é o homem voltando à ordem primordial da criação, se as almas viverem na divina vontade na terra, e eles não podem mais voltar para a terra para viver isso. Então assim, eles torcem para que o plano de Deus vai se concretizar, vai acontecer, tipo assim, o reino da divina vontade. Não precisa assim, não tem mais como ter o reino da divina vontade, porque tem gente que já morreu e não viveu na divina vontade, tinha que ser todo mundo. Não é isso que Deus fala, né? Ele fala que não é todas as almas que foram criadas que vão viver na terra, na divina vontade, tipo assim. Não sei se eu tô conseguindo explicar. Mas assim, o triunfo do reino acontece, mesmo que nem todas as almas vivam ou viveram na divina vontade, mas eles querem muito o que Deus quer, que é a divina vontade reinando na terra. E eles, não tem como por exemplo, São Francisco está lá torcendo para dar certo, porque já deu, né? Mas assim, na época lá, pensa lá, o João torcendo, porque ele mesmo não podia voltar para viver na terra para poder ter uma alma vivendo na terra na divina vontade. Mas então ele, fiquei pensando nisso assim, né? Eles não tem como, e eles não podem voltar para viver isso, mas eles querem muito que aconteça isso, que aconteça o reino da divina vontade, ai Senhor, me ajuda a falar, eu não consigo falar, não era bem assim que eu estava pensando. É tipo assim, eles e a gente vivendo na divina vontade, porque assim, eles não podem mais voltar para viver na divina vontade na terra, porque já estão no céu. Mas uma alma vivendo na divina vontade na terra vive em nome de todos, inclusive deles. Você dá a Deus, vivendo na divina vontade em nome de todos, inclusive deles. Então eles querem muito isso. Eles querem muito esses atos. Eles querem, assim como eles querem só o que Deus quer. Deus quer muito o reino da divina vontade. Mas assim, quem vive na divina vontade vive em nome de todos, inclusive deles. Eles não podem mais estar aqui para viver isso, mas a gente vive com eles e oferece a Deus esses atos em nome de toda a família humana, e Deus recebe como se fosse assim. Deus só vê a família humana, ele não vê de forma individualizada assim, fulano, beltrano, ciclano. Ele vê a família humana, o homem, que sempre ele fala, né? Jesus fala, o filho do homem, o homem. Ele vê o homem, quando tem uma alma vivendo na divina vontade na terra, o homem vivendo na divina vontade na terra. O homem. Por todos. Então, assim, e outro aspecto que eu pensei, né? Eles querem o que Deus quer
eles querem muito, eles só querem o que Deus quer, eles vivem na vontade divina. Então eles sempre estão fundidos em Deus e querendo o que Deus quer. Então eles iam falar para Luísa, não, de jeito nenhum, vai falar pra gente, não parem de falar do livro do céu, não parem de fazer a divina vontade ser conhecida, não é para parar, é para continuar, e o céu inteiro tá com a gente nesse ato. É a divina vontade que está agindo, então é o céu inteiro agindo no mesmo ato, querendo a mesma coisa, unidos, né, com Deus. Então é isso, amém, Fiat.